Eduardo, cara, eu gosto pra caraca, meu, quando eu venho aqui no seu laboratório, que, cara, eu sempre aprendo muito. Eu vou aproveitar, eu sei que você tá doido aqui pra preparar o ambiente, pra gravar o testes de fogo que você tem que gravar e tal, mas eu não vou te atrapalhar mais não, cara. Mas antes de eu ir embora, eu quero que você me ajude com mais uma dúvida, cara. Uma grande dúvida que eu sempre tive e eu já vi que nas suas lives, já vi também nos comentários aqui do canal, que é uma dúvida muito pertinente, né? Muito insistente das pessoas que começam, ou até mesmo quem já está no fotovoltaico, que é sobre placas fotovoltaicas monocristalinas e policristalinas. Qual que gera mais em dias nublados, cara? É uma dúvida que eu sempre tive. Eu já vi que as monocristalinas é um pouco mais eficiente, mas e aí, qual que gera mais em dias nublados? Muito bacana essa sua dúvida, viu? Essa sua pergunta é legal demais e realmente é a dúvida de muitas pessoas que está iniciando agora no fotovoltaico off-grid, on-grid, que seja. Mas antes de responder qual gera mais, é importante explicar a diferença dessas duas placas fotovoltaicas. Afinal de contas, tem uma grande diferença entre essas duas tecnologias. E é mesmo, cara, eu também tenho essa dúvida aí, de qual que é a diferença das duas, né, monocristalina, policristalina, qual que é a diferença delas? Então explica aí pra gente, vai, já aproveita a falar das diferenças e qual que realmente gera mais energia aí. A audiência, né, vai gostar bastante, os inscritos aqui do canal com certeza vão gostar demais, assim como gostaram, acredito eu, daquele vídeo passado que a gente falou aí da autonomia de baterias, né? Você não viu, não? Não sabe que vídeo que é? Vai ficar na descrição do link, não. Eu querendo tomar o lugar do Eduardo aqui falando errado. Vai ficar na descrição do vídeo o link que a gente gravou, o outro lá falando da autonomia da bateria. Assiste aí, beleza? Claro, vou explicar em detalhes aí para você e para você também que está acompanhando aqui mais este conteúdo muito show de bola mesmo, conteúdo bacana demais sobre energia solar fotovoltaica. Vem com a gente para mais este vídeo que com certeza você vai gostar bastante. Vamos lá! Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada para você que está acompanhando mais este episódio do quadro Aqui no Responde, um quadro muito bacana aqui do canal e que é campeão de audiência, faz um sucesso danado, porque eu sempre tiro a sua dúvida, a dúvida dos inscritos, sempre de forma direta, rápida e objetiva e também na prática, exatamente. Nós temos um quadro chamado Aqui no Responde na Prática, onde eu tiro as dúvidas na prática em bancada, muito bacana mesmo. E para sua dúvida ter a chance de entrar para os próximos episódios aqui do Aqui no Responde, é muito simples. Basta você participar aqui embaixo no campo de comentários, seja deste vídeo, deste episódio que você está acompanhando, ou de qualquer outro vídeo aqui do canal, que a gente sempre está lendo as dúvidas e, na medida do possível, selecionando-as para trazer para os próximos episódios, e assim você ajuda a gente construir, produzir mais conteúdo para ajudar outras pessoas, beleza? E olha, a dúvida que o nosso amigo aqui tem é uma dúvida muito pertinente, talvez você que está acompanhando agora já deva saber a resposta. Poxa, Eduardo, eu já sei, cara, isso daí já é velho, mas não tem problema, acompanha o conteúdo com a gente mesmo assim, divulga para aquele amigo, compartilha com aquele amigo que está começando no fotovoltaico agora. Afinal de contas, a energia solar fotovoltaica está só no começo e a cada dia que passa tem muito mais pessoas com esta dúvida. Ah, não tá acreditando, tá achando que eu tô com um balela pro seu lado só para só para fazer você assistir esse conteúdo? Não, não, olha só, estou com a minha colinha aqui na mão e olha aparecendo na tela aqui para você, num perfil chamado Informações Aleatórias aqui no YouTube, que é inscritos. Olha só a dúvida dele. Qual gera mais em um dia nublado? Painéis mono ou poly? Ou seja, placa fotovoltaica, placa solar, módulo fotovoltaico monocristalino ou policristalino, qual gera mais em dia nublado? E ele ainda complementa com uma segunda dúvida. Um painel solar de 155 watts
gera quanto em amperes em 1 MPPT e quanto em 1 PWM bom em um dia nublado? Olha só, duas perguntas em uma só, e assim como o nosso amigo aqui, o nosso inscrito do canal tem esta dúvida, você viu que é a dúvida do nosso amigo que está também fazendo parte aqui dos nossos Aqui no Responde. E vamos lá então. Como eu disse no comecinho, primeiro de tudo, é importante saber a diferença da placa monocristalina para a policristalina. Eu vou explicar de forma bem direta e rápida para você, bem simples, tá? Trocando por miúdos, uma placa monocristalina, como o nome diz, é feito de silício monocristalino, ou seja, é um silício puro, livre de impurezas. Já a monocristalina, ou seja, monocristais, são feitos com vários cristais aí de silício, em alguns casos até mesmo de silício, talvez até reciclado, tá? E isso faz com que elas tenham coloração ligeiramente diferente uma da outra, apesar de que a tecnologia de placa fotovoltaica, de células fotovoltaicas, que compõem uma placa, né, está cada dia mais avançada, e a cada dia que passa está mais difícil da gente identificar a diferença entre uma placa monocristalina e uma placa fotovoltaica policristalina. Antigamente, as monocristalinas, as células eram bem escuras, bem pretas mesmo, quase puxando para o preto, um grafite, e elas eram meio arredondadas, tinham os cantos meio arredondados. E as de silício policristalino, você via várias cores ali, um azul mais claro, um azul um pouco mais escuro, parece que ela até estava toda quebrada, toda quebradiça, né? Então essa era a grande diferença que tinha entre elas. Na atualidade, as placas monocristalinas têm os cantos quase que quadrados ali a 90 graus, tá? E as policristalinas também. E inclusive as policristalinas já estão com cores bem escuras que acaba até mesmo enganando as pessoas na hora de escolher. Então você tem que prestar bastante atenção na hora que você for comprar, no anúncio, no datasheet, ler aí em detalhes os manuais também do fabricante, o anúncio ali, o que está sendo falado, tá bom? Então essas são as diferenças físicas dessas placas, tá? Agora, a monocristalina, geralmente em suma, tá? Ela fornece uma eficiência maior, na ordem aí de 22, 23, até perto de 25%, eficiência de conversão. O que quer dizer que de 100% da energia do Sol que irradia sobre essa placa, ela vai entregar de forma efetiva 23, 24, 25%. As policristalinas giram em torno de 18, 20, 21, até perto de 23% também, beleza? Então, tirando essa questão de diferenças físicas, a eficiência, existe uma grande diferença na prática entre essas placas. Por exemplo, a pergunta dos nossos amigos aqui, em dias nublado, qual vai gerar mais então, com base em todas essas diferenças? A gente precisa entender que a monocristalina, por ser silício mais puro, ela traz uma eficiência maior, no entanto, ela tem mais perdas quando está em local muito quente, com temperaturas muito altas, tá bom? Então, se você tiver com uma placa fotovoltaica monocristalina instalada em um local onde está um pouco nublado, mas o dia está muito quente, a temperatura a nível de célula é muito alta, a monocristalina vai perder bastante eficiência e vai se equiparar a uma policristalina, talvez até menos eficiência do que uma policristalina, tá bom? Então não necessariamente só em local que está nublado que a monocristalina vai ser mais eficiente. Vai depender também da temperatura aonde essa placa está instalada, a temperatura ambiente. Geralmente, quando a gente tem dias nublados, a temperatura é um pouco mais baixa, um pouco mais amena. Então, via de regra, em locais onde está nublado, locais que tem mais nuvem, como por exemplo São Paulo, tem muita poluição, muita nuvem, hora tá garoando, começa a chover, daqui a pouco para, abre, fecha o sol, ou seja, um clima bem instável, a monocristalina vai ser melhor e vai ter um melhor rendimento. Já em locais lá pro lado do Nordeste, ali, até mesmo pro lado de, acho que do sul de Minas, por exemplo, locais aí mais afastados de São Paulo,
onde tem poucas nuvens, geralmente você vê um céu mais azul e temperaturas mais elevadas, aí a policristalina já é melhor, ela já tem um melhor rendimento. Por quê? Como eu expliquei agora de pouco, a monocristalina vai perder bastante eficiência com temperaturas elevadas. Então, a monocristalina vai produzir melhor em local com temperaturas mais baixas, dias mais nublados, garoa, chuvosos, por exemplo, locais igual aqui em São Paulo, de repente locais aí pro lado talvez do Rio Grande do Sul, onde tem temperaturas muito baixas. Já para o lado do Nordeste, Bahia, Recife, Salvador ou qualquer outro local onde a temperatura tende a ser mais alta, a policristalina vai ser mais eficiente. No entanto, não pegue só isso que eu estou falando aqui como base para tomar a sua decisão. É recomendado que você faça sempre um bom dimensionamento, levando em consideração as características do local onde você vai instalar, ou seja, as características de ambiente, as características do clima da localidade onde você vai instalar a sua placa fotovoltaica. E para te ajudar nisso, tem um site chamado Cresesb. Ô Eduardo, desculpa, cara, interromper, eu ia perguntar exatamente isso, cara, esse negócio do Cresesb, meu. Esse site aí, ele é legal mesmo, ele funciona, pô, indica pro pessoal, cara, fala dele aí. Eu até atrapalhei você, né, meu? Você ia falar do Cresesb. Pô, desculpa, foi mal. Continua aí, então. Desculpa aí. Tá bom, é exatamente. Você viu que eu comecei a falar que era o site Cresesb? Eu ia dar dica do Cresesb pro pessoal, cara. Não tem como falar de energia solar fotovoltaica, falar de dimensionamento sem falar do Cresesb. Você não espera, meu. Você entra assim, chega chegando, calma, tenha paciência. Exato. Viu só, já tá me atrapalhando aqui de novo. Daqui a pouco eu vou dar uns petelecos nele. Mas é isso, você vai entrar no site do Cresesb. A gente vai deixar o link aqui para você também. Não somos patrocinados por eles, mas precisamos indicar esse site para você, tá bom? Agora vamos à segunda dúvida aqui do nosso amigo, do nosso inscrito do perfil Informações Aleatórias. No caso de um painel de 155 watt pico, qual gera mais, quantos amperes ele vai produzir no MPPT em relação ao PWM? Bom, geralmente, tá? Geralmente, eu digo geralmente porque depende de alguns fatores, tá? Mas geralmente um MPPT, independentemente da potência da placa fotovoltaica, sempre vai fornecer aí um pouco mais de corrente do que um PWM. Porque o MPPT, ele tem um algoritmo de rastreamento de máximo ponto de potência, ele tem ali os indutores, ele tem mais capacitores ali, e ele tem uma melhor eficiência. Isso é claro, falando de MPPTs reais, tá bom? MPPTs aí que tem indutor, que tem algoritmo, falando de bons MPPTs já conceituados no mercado. Então ele vai te fornecer não necessariamente mais amperes, mais corrente, mais amperagem para sua bateria, mas ele vai te fornecer ao longo de uma produção fotovoltaica, do começo do dia ao final do dia, mais energia nesta janela de tempo em relação a um PWM. Porque o PWM geralmente tem bastante perdas e dependendo aí da tensão do seu banco de baterias, geralmente nesse caso aqui uma única placa de 155 watt pico, obrigatoriamente tem que ser 12 volts. Não dá para trabalhar em mais do que 12 volts, porque se você trabalhar em 12 volts, em 24 volts, você não vai ter tensão suficiente nessa placa, né? A voltagem é suficiente para carregar o banco de baterias, tá bom? Então, em 12 volts, tendo um PWM, as perdas não vão ser muitas, mas vai existir essas perdas. E por não ter um algoritmo de rastreamento de máximo ponto de potência, não ter indutores, não ter capacitores, e a eficiência de um PWM ser muito baixa, porque ele só pega a tensão excedente da bateria e abaixa essa tensão, e a corrente de saída praticamente se mantém. Ele não vai trabalhar com uma tensão alta na entrada de placa e fornecer uma tensão baixa no lado da bateria. Na verdade, ele simplesmente derruba a tensão da entrada de placa para a mesma tensão do banco de baterias. E ainda tem uma perda de eficiência nisso daí, nas conversões, e faz com que o PWM tenha menor eficiência ao longo de uma janela de produção fotovoltaica, desde o período da manhã, umas 6 horas da manhã, até umas 6 horas da tarde. Juntando tudo isso, a energia acumulada que um PWM fornece é bem menor do que um MPPT. Gira em torno de 15 a 30%.
gira em torno, porque depende muito do MPPT. E mesmo que seja um PWM bom, como foi falado aqui, vai existir essas perdas, não vai ter a mesma eficiência que um MPPT, beleza? Agora, qual que fornece mais amperagem? Nesse caso, a amperagem, a corrente fornecida vai praticamente ser quase que a mesma, porque a tensão de placa de 155 watt pico na entrada do MPPT é quase que a mesma tensão na saída para carga de bateria. Geralmente vai estar em torno de 18 volts, pode chegar a 20 volts, e a tensão de carga da bateria é da ordem de 14,4 a 15 volts. Então essa diferença de tensão para manter a potência na entrada de placa é bem baixa em relação à saída das baterias. Então talvez aí uma placa fotovoltaica de 150 watt pico com a média de 7 amperes de corrente de máxima potência vai fornecer em média 8 amperes, 9 amperes na saída para as baterias. Agora, o que tem que analisar é o quanto de energia que forneceu no acumulado durante o dia. No entanto, mais uma vez, você precisa fazer o dimensionamento de forma adequada para que você consiga fornecer amperes, corrente o suficiente de acordo com a sua demanda, tanto para as cargas que você vai usar durante o dia, como para manter o banco de baterias carregado, beleza? Eu espero que eu tenha conseguido tirar aí a sua dúvida, te ajudar em alguma coisa, e como sempre aqui embaixo no campo de comentários deixa suas dúvidas, e aqui do lado vai ficar mais conteúdo como esse para você continuar maratonando aqui no canal, beleza? Grande abraço, até o próximo vídeo, próxima aula, próximos testes, dicas ou episódios do Aqui no Responde aqui do canal. Fui!